Filipenses capítulo 4, versículo 1. Pode ficar sentado, daqui a pouco a gente levanta. Eu vou introduzir, tá? Vou introduzir, porque depois eu vou engatar e ir direto. Posso te fazer algumas perguntas antes de trazer a reflexão. Como foi o seu ano? Como foi o seu ano? De que modo encontra a sua vida nesse último dia do ano? Como está o seu coração? Como está a sua vida? De modo geral. De modo geral. Pensa um pouco, introspectiva, né? É você fazer a sua autoavaliação anual. Talvez você não fez isso no seu dia todo, foi corrido, trabalhou como todos os outros dias, fez tudo como todos os outros dias e você não fez isso. Você se lembra do dia 1º de janeiro de 2022? Não lembra não, né? O que você comeu? Lembra não? Como que foi aquele dia? A sua virada, a sua última virada de ano, você lembra aí como é que foi? Qual foi a dinâmica, qual foi a situação, um episódio, uma pessoa que estava ali com você? De que modo você começou o seu ano e de que modo você chegou aqui nesse último dia do ano? Eu posso lembrar de pessoas que passaram a virada conosco e foram surpreendidas por inúmeras questões durante o ano de 2022. Por exemplo, o seu Joel passou a virada de ano conosco. E foi acometido por Covid e passou exatos 2 meses internado em um hospital e tem uma sequela pulmonar até hoje. Pessoas começaram o ano de 2022 com planejamentos de vida e estavam empolgados com aquele planejamento. No decorrer do ano, e talvez chegou aqui nesse último dia do ano, com uma frustração porque aquilo que idealizou não alcançou. Talvez com uma marca, talvez com um trauma, talvez a sua perspectiva anual se tornou, no decorrer do ano, frustração anual. Talvez os seus votos não foram cumpridos. E aí você pode perguntar, pastor, então eu perdi a minha salvação porque o ano de 2022 eu não alcancei, ou não fiz aquilo que eu tinha me proposto fazer, ou não respondi a palavra de Deus como eu deveria responder. Eu quero te dizer, nada que você faz ou que você deixa de fazer acrescenta a salvação, te dá a salvação. Nada que você fez no ano de 2022 te conferiu graça para ter um ano de 2023 salvo. Mas o salvo, ele dá frutos. Ele tem frutos. Há evidências de um salvo. Não que isso lhe acrescente salvação, mas porque isso é resultado da salvação. E é por isso que eu quero ler esse texto com você, dentro dessa análise, e que você pense agora nessa última pergunta que eu vou te fazer: como encontra-se, de que modo está a sua vida com relação ao reino de Deus? A vida cristã é a pergunta mais importante. Agora sim, se coloque de pé. Vamos ler em uma só voz. É aquele momento Babel, né? É o momento Babel. Mas pode também ser um momento Pentecoste, né? Pode também ser um momento Pentecoste. De acordo com você encher seu pulmão aí, eu vou entender o texto, né? Vou entender o texto. Filipenses capítulo 4, versículo 1. 1, 2, 3.
Portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Deu para entender, não deu? Foi Babel ou foi Pentecoste? Se foi Pentecoste, não teve ninguém que entendeu, não teve tradutor, se não foi Atos 2, mas foi 1 Coríntios, o dom ali, deixa eu interpretar para você. Portanto, meus amados irmãos, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Poder sentar. Permanecei deste modo. E se agora o pastor pudesse baixar um decreto, e a sua vida cristã em 2023 não pudesse mexer nem para frente nem para trás, e você tivesse que ficar exatamente desse modo que você está agora, será que você teria sucesso na sua vida espiritual durante o ano de 2023, ou seria um verdadeiro fracasso? Se eu, no lugar de Paulo, estivesse escrevendo para a Igreja Batista de Água Fria, ou para os irmãos reunidos no dia 31 de dezembro de 2022, às 11 horas e 20 e poucos minutos, sentados no templo, e eu escrevesse para vocês, permaneçam desse modo, será que nessa avaliação que você acabou de fazer, você falaria, caramba, desse modo eu não posso ficar? Ou será que você se encheria de vigor no seu coração e falaria, não, é beleza pura, pastor, já que você está falando para me ficar desse modo, é assim mesmo que eu vou ficar? Me envolvi com o reino, me dediquei ao evangelismo, fui zeloso com a igreja, participativo nos cultos, li a Bíblia toda no ano, fui dedicado mesmo aos meus irmãos, visitei, orei com aqueles que estavam passando por luta, fui no hospital ver os meus irmãos que estavam internados, fui na cadeia ver aqueles que estavam presos. Eu me envolvi, eu dei vida para a vida dos meus irmãos. E aí? Será que isso não faz passar um arrepio no seu braço? Será que isso não faz você voltar no tempo e ver que você perdeu o tempo e deixou de fazer algo que por fim resultaria em edificação pessoal do seu irmão e glória a Deus por último? Eu quero entender que eu estou me dirigindo a pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e caso não, eu quero entender que depois de ouvir essa mensagem, você precisa analisar e reconhecer que a vida que você está seguindo sem Cristo, findará em um inferno absoluto, e preparado para o diabo e os seus anjos, junto com aqueles que estarão condenados à eternidade. Me dirigindo aos eleitos salvos por Cristo, eu entendo que essa palavra, ela traz encorajamento para o novo ano, e também ela traz uma exortação para que pontos sejam colocados nos devidos lugares que tem que estar, e as pessoas possam reagir positivamente ao santo evangelho que tem sido pregado aqui, culto após culto. Primeiro destaque desse versículo é a palavra que mais se repete, e embora o tom seja alto e firme, é amoroso. A voz pastoral, ela é firme mesmo, mas ela é totalmente amorosa. A palavra que se repete aqui, se você voltar os seus olhos por um momento para esse versículo, é amados. Ele repete ela 2 vezes, qualquer que seja a versão. Portanto, meus irmãos amados
e muito saudosos. Minha alegria e coroa, sim, amados. O apóstolo Paulo está trazendo um choque de realidade para a igreja de Filipenses. Depois de trazer muitos indicativos do Evangelho, e se você pegar desde o capítulo 1 e olhar rapidamente comigo, você vai observar que o apóstolo Paulo está trazendo a ideia daquilo que Cristo fez, e porque ele fez aquilo que fez, dando a sua vida pela igreja, a igreja vive uma verdadeira alegria, e nessa alegria, a igreja deve ser amorosa, ter um amor fraternal, a igreja deve ser humilde, a igreja deve ter um envolvimento da fé, não um isolamento da fé, mas se interagir, celebrar uns com os outros. A igreja deve pensar na perspectiva de desenvolver a salvação diante da prática da pregação e do convívio, relacionamento. E se tem duas coisas que precisa marcar a nossa igreja, amados irmãos, no ano de 2023, são essas duas coisas: pregação do Santo Evangelho aos perdidos. Escute bem, para depois você não falar, não sabia que era para ser assim nesse ano de 2023. Pregação do Santo Evangelho aos perdidos, tanto de natureza individual, como de natureza coletiva, tanto de desenvolvimentos evangelísticos como corpo, também como desenvolvimentos evangelísticos pessoais. Pregação do Santo Evangelho e convívio, relacionamento. Nós precisamos nos relacionar entre nós. Por isso que a nossa igreja terá uma dinâmica de proporcionar isso. Culto de casa em casa, reunião dos homens, reunião das mulheres, e já vislumbro no decorrer do ano, reunião das adolescentes. Porque nós não podemos ficar nessa ideia subjetiva de ganhar almas e nos reunir no culto, de culto a culto, e não levarmos um visitante para participar do culto. E durante a semana, não falarmos do Evangelho para uma única pessoa. E ficarmos confortáveis dentro de um culto bom, que tem pregação boa, que tem louvor centrado em Cristo, que tem comunhão quando nos reunimos, mas acabar ali, acabou o culto, acabou tudo. E Paulo está trabalhando a ideia de Filipos, que é a carta conhecida como a carta da alegria, porque os filipenses, eles eram fervorosos na comunhão, e as orientações que Paulo dá na dobradiça do capítulo 1 até o capítulo 3, é essa: Cristo deu a sua vida pela igreja, por isso nós somos alegres e devemos pregar o Santo Evangelho e viver em santa comunhão. E por que aquela igreja era uma igreja dedicada e zelosa, fervorosa na pregação do Evangelho, na convivência, vida com vida? Paulo está dizendo: permaneça desse modo. Amados, a todos os meus amigos, a quem eu tenho estima e prazer em receber como visitante nessa noite, uma palavra cheia de amor, é que vocês possam olhar para os corações de vocês e analisar: será que se a palavra para mim for essa, permaneça deste modo, vai ser boa para mim essa palavra? Quantos cultos você veio durante o ano de 2022? Quantas anotações você tem na Bíblia que você refletiu na sua casa e aquilo marcou você e você anotou no cantinho? Quantos versículos você memorizou, amigo? E eu não estou aqui trazendo uma ideia moralista para você, eu quero mexer com o seu coração de modo que você avalie-se e tenha o entendimento de que Jesus Cristo deu a vida dele no madeiro, no Calvário, para que você pudesse ter a oportunidade de estar firme no Senhor. Segunda ideia que o texto nos apresenta, amados irmãos,
É uma ideia de uma saudação. E essa saudação, ele diz: vocês são minha alegria e coroa. Alegria e coroa. O apóstolo Paulo está se gloriando no Senhor por olhar, ou quando ele olha para aquela igreja e vê de fato aquela igreja respondendo ao Evangelho. Aquela igreja que tinha toda aquela dinâmica de entender o propósito do Evangelho, de viver no Evangelho e de por isso ter a verdadeira alegria e felicidade no reino. E nós precisamos olhar para nossa dinâmica de vida cristã e de fato fazer uma pergunta muito importante diariamente: será que a minha vida hoje glorificou o Senhor? Ou acordar e se perguntar e se propor isso: Senhor, que a minha vida glorifique ao Senhor. Eu fico olhando para cada rostinho aqui nessa noite, para cada irmão amado, e me perguntando no meu coração, porque eu não estou 24 horas com todo mundo, só Deus está, Ele é soberano, e te acompanha minuto após minuto, tudo que você faz, fala, todas as suas atitudes, Ele sabe, eu não sei, mas eu fico me perguntando: será que todos os dias, em pelo menos em uma atitude ou em uma palavra, Deus foi glorificado através da vida dos meus irmãos? Essa ideia de estar firme no Senhor, ela implica em olhar para o reino e ver o que nós estamos fazendo dentro desse reino, inseridos nesse reino, plantados nesse reino pela obra de Cristo Jesus. E nos leva a olhar para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Abra aí. Quem está firme no Senhor está como? Permanecer deste modo. Firme no Senhor, Clarinha. Como? Firme no Senhor como? É uma pergunta que o texto nos propõe a fazer. Pastor, eu quero saber se eu estive. E embora eu ache que eu não tenha estado, como é estar firme no Senhor? Está aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, ou em outra versão, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como é estar firme no Senhor? Primeiro, é uma firmeza que se propõe a tampar no arado e não arredar. A ideia de firmeza aqui, e Paulo está instruindo a respeito de ventos, falsos ensinos, e dizendo, tem que ter firmeza. Nos leva à ideia da casa construída sobre a rocha, do homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio o vento forte e soprou, e veio as ondas, e veio a tempestade, e ele continuou como? Firme, não balançou. É essa firmeza. Firmes, constantes, é aquela questão que a gente sempre fala, que toada. Vida cristã é uma vida de toada, irmão. Não é num culto dar cambalhota, glorificar, nem num culto ficar emocionado, chorar, e pronto, aquele momento passou. Não, é toada, é batida reta, é continuidade.
Não é vindo no culto da virada só, irmão. Quarta-feira tem reunião. Domingo tem culto de novo. E agora você não tem desculpa. É aqui ou na cidade, nós estaremos de portas abertas para pregar o santo evangelho. Eu fui num culto no mês, sem toada. Inabalável, constante. É aquela ideia de não perder o foco. Pode observar, irmão. Crente inconstante é crente que traz dificuldade. Ele nunca está satisfeito com o trabalho, está sempre faltando alguma coisa, nunca está do jeito que ele quer. Não tem constância. Ele nunca consegue se envolver, ele nunca consegue se inserir, ele nunca consegue ser participativo, ele nunca consegue pegar firme, ele não tem constância. Já te disse, o tom é firme, mas o coração é amoroso. Firmes, constantes, como é permanecer desse modo, firme no Senhor? A firmeza sem ceder aos ventos doutrinários de falsas doutrinas, sem ceder aos falsos ensinos. Eu fui na Igreja Batista de Água Fria, o pastor ensinou sobre casamento, divórcio e recasamento, mas eu fui em outra igreja e ensinaram diferente. O senhor está sem firmeza, irmão. Eu fui na igreja e o pastor ensinou sobre a dinâmica de vida cristã, que não pode ser do meu jeito. Mas eu fui lá na outra igreja e falou que não tem problema, quando der para ir, vai, mas se você der o seu dízimo certinho, está tudo certo. Eu fui na Igreja Batista de Água Fria e falaram que a salvação é somente pela graça, mediante a fé. Mas eu fui em outra igreja e o pastor falou que eu tenho que me empenhar, porque senão eu vou perder minha salvação. Meu amigo, isso não é firmeza. Você precisa firmar os seus pés estabelecidos no santo evangelho, na Bíblia, na sã doutrina, porque senão os falsos ensinos vão te derrubar no ano de 2023. E eu quero te avisar de uma vez, vai aumentar. Não ache que os falsos ensinos eles vão diminuir, não, amigo. 2 Timóteo, abre aí. Pastor, a vantagem é que a gente vai ouvindo a palavra e os falsos ensinos vão diminuir, não. Abriu aí 2 Timóteo? Capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Assim que vai ser. Esse aqui é o padrão. 1 Tessalonicenses, Paulo adverte sobre o homem da iniquidade, que ensina falsos ensinos com a capa de verdade. Ele não é aquele ensino grotesco, terrível, não. Não é aquele bicho chifrudo que a gente está acostumado a ver nas caricaturas dizendo ser o diabo, não. Ele é jeitoso. Ele vem devagarzinho. Ele se introduz, na sequência do texto diz, ele se introduz, ele tem aparência de piedade,
Por isso que você tem que se firmar no Senhor, ter firmeza, ter constância. Você vem em um culto, o pastor ensina uma coisa, na outra exposição da sequência da carta, já é outro ensino, na outra, outro. E aí você acha que um dia, tá bom. Angu de um dia só, não enche barriga não, irmão. Constância. Quero estar firme no Senhor, o que faço? Seja constante. Para de ser um crente de vez em quando. Seja um crente constante, sempre abundante. O que é isso, pastor? O que é ser abundante? Ser abundante, irmão, é aquele crente que está firme, é constante e olha para a seara e vê que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Esse é o abundante, irmão. Ele olha para a sua volta e ele chega na igreja. Um crente abundante, ele chega na igreja, vai acender a churrasqueira, um já tampa balançando a tampa, o outro já tampa botando fogo, o outro já tampa espalhando. Ele chega na igreja e o lixo está cheio, ele vai lá, ele pega o lixo e vai lá e espeja no latão. Ele chega na igreja e vê que a igreja precisa ter um negocinho para varrer, ele já pega e varre. Ele chega na igreja e vê que precisa organizar para começar o culto, ele já tampa, o que precisa? Ser abundante, sabe o que, irmãos? É quando marcar um culto de casa em casa, o cara não vai falar assim, já fui no culto domingo, hoje de novo, agora tem culto de casa em casa. É ir no culto de casa em casa. Ser abundante, teve o culto de casa em casa, mas na outra semana já tem um encontro de homens, encontro de mulheres, de oração. O que ele vai fazer? Eu vou também. É a sua, não só frequência, mas participatividade na vida da igreja. O pastor tem projetos de evangelismo para o novo bairro. E quando tiver a ação evangelística, eu sou abundante, eu me envolvo, eu vou, eu participo, eu entrego folheto. Folheto está para ser feito agora, irmãos. Vai sair folheto, quem somos, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, qual é a nossa doutrina. Vai sair um livreto do Credo dos Apóstolos, para a gente dividir em larga escala, para a gente distribuir em larga escala, começando no nosso bairro, Samaria, depois a gente alarga mais um pouquinho, Judéia ali para o centro, né? Depois a gente alarga mais um pouquinho, até os confins da terra, Chatuba, Coroados, Cristo Rei, todo mundo. Distribuir, panfletar. Não, porque vocês estão abrindo a igreja, mas é uma igreja como qualquer outra. E aí nós temos as credenciais que nos identifica como uma igreja batista reformada, sendo plantada através de uma congregação em São Fidélis. Ser abundante é parar de dar desculpa e se envolver. Ser abundante é parar de criticar e ajudar e dar ideias. A gente foi fazer ali a distribuição de brinquedos através do nosso advento de Natal, que aí um dia as crianças eram orientadas a juntar brinquedos e distribuir com coleguinhas. A gente fez isso com as nossas crianças. Aí os pais foram juntos, entregamos brinquedos, distribuímos. Lá em cima, uma rua sem saída bacana. E quando voltou, irmão, sabe o que aconteceu? Ninguém ficou reclamando. Meu Deus, perdi meu domingo. Podia estar dormindo, que tranquilidade. Não sabe o que aconteceu? Na volta, um monte de ideia. Podia fazer isso, uma ação social, montar uma barraca lá naquele final daquela rua, fazer uma tarde, botar um violão, um louvor, brincadeiras de fantoche com as crianças, juntar atendimento de saúde bucal, atendimento de médicos para dar receita, encaminhamento para exame. Ideias. Crentes que se envolvem
eles naturalmente passam a ser abundantes, porque eles são frutíferos, eles estão vendo de dentro, eles estão participando. E aí o texto, irmãos, de Coríntios nos apresenta o seguinte: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não sei se você ficou aí pensativo, e sempre você quer uma recompensa, né? A gente sempre tem a ideia. No meio do serviço público, é o que se chama de meritocracia, né? Você fez por seus méritos, então a resposta diante do seu mérito é uma promoção, um ganho maior no seu salário. Meritocracia. E a gente sempre tem essa perspectiva: eu estou fazendo alguma coisa, eu fiz ali o feijão, eu fiz o arroz, eu fiz a salada, eu fiz não sei o quê, eu comprei não sei o quê. A gente sempre espera um reconhecimento, é bonito, eu gosto de fazer isso. Mas só que eu não faço das pessoas ídolos para receberem louvor. Eu vou lá e presto a minha gratidão, um abraço, um carinho. Mas eu quero dizer que eu posso te recompensar da melhor forma possível. E se você espera a minha recompensa, você espera muito pouco. Porque a minha recompensa, ela se esvanece e passa. O vosso trabalho não é vão do Senhor. Eu quero dizer que todo empenho no reino, está dessa forma firme no reino, tem recompensas não que são imediatas e minhas e humanas, e passageiras e efêmeras, mas tem recompensa no Senhor, amado irmão. E não é porque você faz esperando ter, porque via de regra quem faz esperando ter quer de alguém, ele não quer do Senhor. Do Senhor é muito subjetivo, do Senhor. Se eu te perguntar, você prefere a minha recompensa ou a recompensa de Deus? Não tem nem comparação, irmãos. Então você precisa entender que aquilo que você está fazendo, o seu ano de 2023, ele tem que ser produtivo para a glória de Deus. E aquele que faz para edificar o próximo, para glorificar a Deus, no fim das contas, ele recebe recompensa do Senhor. Qual? Não sei. A Bíblia chama, tem um negócio na Bíblia chamado galardão. Não sei. Deixa a turma que está estudando aí mais do que eu responder que é galardão. Mano. Eu só sei que é uma coisa: galardão vem do Senhor, não vem dos homens. Só isso que eu sei. O meu desafio é que você se empenhe para ser firme no Senhor. Não tem a ver só em um púlpito saudável, tem a ver com uma resposta saudável e positiva ao evangelho pregado no púlpito. Muitas vezes eu sou tentado, Jonathan que se vira para me aguentar. Qual é, meu irmão? Não está fluindo não, cara. Tem alguma coisa errada aí, mano. Que é isso? Impaciente, como é que é, pá? Coça a cabeça. Calma, jovem, calma. Calma, jovem. Porque a tentação é a seguinte: eu estou pregando e parece que é porque eu estou pregando que alguma coisa tem que acontecer. É na raça. A ideia parece, a tentação é essa. Mas na verdade a dinâmica é o seguinte: o santo evangelho é pregado e a resposta saudável ao santo evangelho é a outra via. Porque duas respostas acontecem quando o santo evangelho é pregado: ou ela é positiva e tem uma resposta pronta, estou firme, ou é negativa, o cara fala: não, pode pregar, você pode morrer pregando, que eu não estou nem aí, eu só vou no culto dia 31. Se vira, engole. Resposta ao santo evangelho, irmão. Qual é a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta à pregação do evangelho? Negligência, inconstância. Qual tem sido? Se empenhe para responder. Responda começando com oração: Senhor,
dá entendimento do Santo Evangelho. Senhor, aqueça o meu coração com o Santo Evangelho. Começa respondendo dessa forma. Eu estou caminhando para as aplicações práticas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda Pedro 3,14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos. Aqui é uma resposta que o coração do crente está dando ao Evangelho. E o chamado de Pedro é: responda. Responda, reaja. E aqui o pregador está como aquele médico que chega um paciente em parada cardíaca e ele está com aquela máquina dando choque, pregando o Santo Evangelho, e o que o médico mais quer é uma resposta. Ele está fazendo tudo certo, ele fez a respiração, ele apertou, ele preparou tudo, e nada. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. Paulo é o maior exemplo daquele que está firme e encontra-se desse modo, firme no Senhor. Mas ele indica aqui também um outro exemplo. Ele diz: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Timóteo, um jovem pastor que agora está auxiliando Paulo em vários pontos, e Paulo está falando: fica aqui e trabalhe, fique firme no Senhor. Tanto que quando escreve a segunda epístola, ele vai repetir recorrentemente a ideia de se firmar no Evangelho. Esse texto aqui é bravo, irmãos. Jeremias 48, 10. Jeremias 48, 10. Com toda delicadeza profética, Jeremias diz em alto e bom som: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E por último, o último texto que eu quero ler, Gálatas, capítulo 6, versículos 6 ao 10. Gálatas, capítulo 6, versículos 6 ao 10. Pedi o Jonathan já para se posicionar aqui, a gente já vai caminhar para os últimos momentos do culto. Esse texto é muito precioso sobre o envolvimento do crente no reino, a firmeza no Senhor. E eu quero te perguntar, depois de toda essa pregação que você ouviu, como você vai se apresentar diante do Senhor a partir desses minutos agora, que é o minuto de clamar, de colocar-se diante do Senhor, é o minuto de fazer os votos,
São os minutos de tomar decisões, firmar compromissos. Gálatas capítulo 6, versículo 6 ao 10 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também ceifará. Ué, pastor, mas isso aí não é coisa lá do Antigo Testamento, não? Isso não é coisa da lei, não? A instrução. A instrução de Paulo para a vida de uma igreja, que reverbera num modo como nós, como igreja, devemos agir. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Compreensão geral. Eu preciso me aplicar a semear aquilo que o Senhor me manda semear. Eu preciso responder aos indicativos do Evangelho, agora de modo imperativo, exigindo uma resposta. Eu preciso responder positivamente a isso. Quem semeia na carne, colhe na carne. Quem semeia no Espírito, colhe vida. Eu preciso me dedicar em dar mais de mim e receber mais do Senhor, para que minha vida no reino seja uma bênção, para que eu esteja firme no Senhor. E qual a conclusão que ele tem aqui? Façamos o bem a todos, ou seja, uma prática de unidade, é envolvimento, irmãos. Não é, pastor, estou buscando direitinho, estou lendo a Bíblia direitinho, estou fazendo minha oração matutina, noturna, estou ali direitinho na minha toada. Meu irmão, a ideia aqui é coletivo. Para de ficar querendo se isolar. Você tem que se envolver, tem que dar choque, tem que ferro afiar ferro. Você tem que estar perto, participativo, envolvido. Façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Que é isso? Da família da fé? Igreja, irmãos. Você tem que se dedicar ao seu trabalho, sim, e ser o melhor. Sai agora não, sai não, João. Você vai perder a virada, João. Se você sair agora, você vai perder a virada. Sai não, agora ninguém sai mais, ninguém anda agora. Estamos concluindo. Vai ficar. Presta atenção, você tem que se dedicar ao seu trabalho e ser o melhor, porque isso glorificará a Deus. Mas, principalmente os da família da fé, você tem que ser um excelente aluno, o melhor, porque isso glorificará a Deus. Mas, principalmente, se dedicar à família da fé. Você tem que ser um excelente marido, e é mandamento do Senhor, do Santo Evangelho, ser um excelente marido, mas você precisa se dedicar aos da família da fé também, de forma envolvida. Você tem que ser uma excelente esposa, dedicada, zelosa, envolvida com a sua casa, que cuida bem da sua casa, mas você precisa entender o que o texto está falando, principalmente da família da fé. Não adianta, irmão, ninguém tira isso da minha cabeça. Isso aí, a psicologia já tenta explicar isso, não consegue, aqueles que fazem análise. Pode observar, um jovenzinho criado na igreja, ela, na hora de apresentar o trabalhinho dela lá, porque ela é dedicada à família da fé, ela é envolvida, ela é melhor que apresenta. Pode observar. Aquele cara fervoroso na fé, dedicado, zeloso, que trabalha na igreja, que é envolvido com a igreja, a resposta da piedade prática dele é que ele seja um excelente marido, um excelente profissional, um cara zeloso, dedicado na sociedade. Eu não estou tentando dizer que você precisa canalizar as suas energias boas que você aplica lá fora para aqui dentro. Eu estou dizendo que à medida que você se envolve e se aplica no reino e se dedica na obra, você é firme na obra, e a resposta que você dá à sociedade é que você será uma bênção na sociedade. Não adianta querer fazer o caminho inverso, que não dá certo.
Eu posso pegar o melhor profissional e colocar ele aqui para tocar, para operar, vai ser vazio. Agora, eu posso pegar os meus simples que trabalham comigo, meus presbíteros, e eles se envolverem na sociedade, e eles serão bênção na sociedade. Aproveite o ano de 2023 para estar firme no Senhor, porque aquele que está firme no Senhor, ele é uma trava para o avanço do mal, ele é uma bênção para a propagação do Evangelho, ele é alguém que vai influenciar a sociedade, não ser influenciado pela sociedade, ele é alguém que vai abençoar aqueles que estão à sua volta, pregando o Evangelho e se dedicando na propagação do Evangelho. E isso vai trazer as pessoas a uma reflexão, e vai mudar o coração das pessoas. Só isso vai poder mudar o destino da nossa pátria. Esquece que a política vai mudar, já passou, já está lá atrás. Esquece. Mas quem está governando? Não me interessa. O que interessa é que Cristo governe a minha e a sua vida, e nós estejamos firmes nele, porque assim nós iremos impactar uma nação. Essa igreja boba aí que se envolveu com política, ela não vai impactar a nação nunca. Uma igreja que vai impactar a nação é uma igreja que está firme no Senhor, é uma igreja que está dedicada no Senhor, é uma igreja que se envolveu com o santo evangelho, ficou impregnado, e ela vive para glorificar a Deus, e porque ela glorifica a Deus, ela esparrama a glória de Deus na nação. Não é fazendo ato profético não, é vivendo entre as pessoas firmes no Senhor. Não é tentando ganhar no peito, não. É estando firmes no Senhor. Quero te desafiar, seja firme no Senhor. Eu duvido que lá em dezembro de 2023, eu recebo no meu gabinete pessoas que vão reclamar: pastor, eu fui firme no Senhor, e que desgraça foi para a minha vida. Eu duvido. Eu duvido. Eu não estou te colocando dentro de uma bolha para que você não seja provado. Eu estou dizendo que estando firme no Senhor, mesmo com provações, com lutas, com aflições, mesmo com desafios, você irá superar. Mesmo com o vento soprando o contrário, mesmo com você sofrendo, você vai superar, você vai vencer, não pelos seus méritos, mas por causa da obra de Cristo, que te firmou no Santo Evangelho. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos louvar. Enquanto nós louvamos, adore, irmãos, adore, adore. Entregue o seu ano novo nas mãos do Senhor e peça: Senhor, eu quero estar firme. Avalie se você teve. Se não, se firme já. Diga a Ele: firme os meus passos, não deixe que meus passos vacilem. Se esteve mais ou menos, ajuste onde precisa ajustar. Se quer, mas não consegue, coloque-se nas mãos do Senhor e fala: Senhor, eu quero, mas eu não consigo. É o momento de você fazer os seus votos com Deus. E quando nós acabarmos a canção, nós vamos orar e depois festejar o ano novo. Em Jesus confia, sua lei observar, glorioso que bênção que faz, satisfeito vai dar, tudo quanto ordenar, alegria creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Inimigo
Senhor, e nós clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa nos fortalecer na sua palavra e o Senhor nos firmar os passos nesse ano, Senhor. Quando a tentação vier, quando a provação vier, firme-nos em Ti, Senhor. Ó Pai, que a sua graça opere em nós, para nos conquistar dia após dia, a estarmos envolvidos e dedicados à sua obra, Senhor. Ó Pai, que nós venhamos, ó Deus, estar nesse ano envolvidos, dedicados, e que nossas mãos possam estar tampadas no arado, Deus, e que a sua igreja possa marchar resoluta, sempre avante. Ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha fortalecer os irmãos que estão cansados. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha levantar os que estão caídos. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha firmar os passos daqueles que estão vacilantes, e que nós tenhamos uma igreja firme no Senhor, e que possamos permanecer deste modo durante todo o ano de 2023, durante toda a nossa vida cristã, dando muitos frutos, glorificando ao Senhor, edificando-nos e seguindo até o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Firme-nos, ó Deus. A nossa tendência é fraquejar, é desanimar, a nossa tendência é deixar de mão, mas a obra operante do Evangelho maravilhoso é nos fortalecer para que possamos estar firmes. Por isso eu te peço, Senhor, fortalece toda a sua igreja. Ó Pai amado, obrigado por cada visitante, cada amigo que está aqui, Senhor. Obrigado porque eles tiveram a oportunidade de ouvir a pregação da palavra e serem desafiados e entender que agora eles precisam se lançar nos braços do Senhor, porque somente o Senhor pode firmar os passos do homem na caminhada cristã. A graça que opera para salvar é a graça que opera para sustentar. Por isso nós clamamos: dá-nos mais graça, Senhor. Que pecados sejam abandonados, ó Deus, que desânimo seja deixado para trás, ó Deus, que o viver para si mesmo fique de lado, e que a sua igreja possa viver para Ti, Senhor. Que os crentes aqui dessa igreja possam viver para Ti, porque vivendo para Ti, eles vão reluzir a luz de Cristo ao mundo, e o Evangelho de Cristo irá ser anunciado. Firme, Deus, restaure a caminhada cristã. Ó Deus, renove. Ó Pai amado, em nome de Jesus, converta corações. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos servir, amar e glorificar o Seu nome, firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Feliz ano novo, Deus abençoe a sua vida. Pode abraçar quem está do seu lado, pode desejar feliz ano novo. Vamos celebrar o Senhor, Jota, vamos louvar com alegria.